Fala galera, beleza? Hoje na aula de hoje, pessoal, vamos resolver alguns exercícios sobre gimnospermas e angiospermas para alinharmos a nossa disciplina. E na próxima aula, a gente continua com conteúdos, beleza? Então, a primeira questão diz o seguinte: várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, que apresentam os dois sexos. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas estão posicionados acima das estruturas masculinas, as anteras, conforme destacado na imagem. Esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associada à seguinte vantagem. Então vamos entender o seguinte, pessoal. Essa estratégia de as angiospermas apresentarem os elementos reprodutivos masculino e femininos em alturas diferentes é para evitar a autofecundação. Porque caso ocorra a autofecundação, não existirá a variabilidade genética. Então, nesse caso, essa estratégia de posicionamento dos órgãos reprodutores é para garantir, pessoal, está associado à variabilidade genética, letrinha D, beleza? A questão 2 diz o seguinte: analisa a imagem a seguir. Nesse órgão das angiospermas, a estrutura reprodutiva feminina corresponde a... Então, nesse caso aí, ó, qual dessas estruturas, pessoal, é a parte feminina? Nós vimos que o estame, a gente pode chamar também de androceu, o André, que a gente viu a parte masculina, não é isso? E o gineceu pode ser chamada de carpelo. Então, nesse caso aí, você tem pétalas, sépalas, né? Estame é a parte masculina. Pétala e sépala fazem parte das estruturas estéreis. Então, nesse caso aí, a estrutura reprodutiva feminina da flor é o carpelo. Não é isso, pessoal? Letrinha C. A questão 3 diz o seguinte: na maioria das angiospermas, o fruto é a estrutura formada a partir do desenvolvimento. Então vamos lá, pessoal. Lembre-se quando a gente trabalhou o fruto, a gente viu que o fruto verdadeiro é originado do ovário. E frutos que são chamados de pseudofrutos são originados do pedúnculo ou do receptáculo floral. Então, nesse caso aí, o fruto verdadeiro é originado a partir do desenvolvimento de quê, pessoal? A letrinha A do ovário. Beleza? A questão 4. Os frutos são órgãos vegetais que se desenvolvem a partir dos ovários, após a fecundação de seus óvulos. Entretanto, pode ocorrer a formação do fruto sem que tenha ocorrido fecundação, como exemplo temos. Então, lembre-se quando eu expliquei os pseudofrutos, eu falei que alguns óvulos não são fecundados. É o que a gente chama de partenocapia. Os óvulos não fecundados irão desenvolver frutos sem sementes, já que a semente é originada da fecundação da osfera. Então, como exemplo aí desses frutos, pessoal, a gente tem o quê? Por eliminatória, você sabe que o abacate é um fruto verdadeiro, o caju é um pseudofruto, a acerola é fruto verdadeiro, a manga também. Então, a banana é um fruto, pessoal, desenvolvido sem a fecundação da osfera. Nesse caso, ela não apresenta sementes, beleza? A questão 5 diz o seguinte: o endosperma da semente de angiosperma contém. Vamos entender isso aqui, pessoal. É uma questão muito interessante sobre endosperma. Lembre-se que quando eu expliquei o ciclo de vida de angiospermas, a gente tinha os dois núcleos polares
que eram fecundados pelo núcleo do gameta masculino, o grão de pólen. Então, nesse caso, você vai ter 2 núcleos femininos e apenas um núcleo masculino. Então, nesse caso aí, ó, o endosperma, ele contém o material genético em maior quantidade da parte feminina da flor. Letrinha D, maior quantidade de material genético materno. Beleza, pessoal? A questão 6 fala o seguinte: um engenheiro agrônomo recomendou para um agricultor que utilizasse plantas com raízes fasciculadas para controlar a erosão. Estas plantas, que também possuem folhas com nervuras paralelas, são classificadas como... Olha aí, pessoal. Lembra quando eu falei da classificação de angiospermas? Angiospermas se classifica em monocotiledônea e dicotiledônea. Essa questão está caracterizando uma delas. Nesse caso aí, ó, raiz fasciculada com nervuras paralelas. Isso é característica de quê, pessoal? Das monocotiledôneas. As dicotiledôneas apresentam raiz pivotante. A questãozinha 7 diz o seguinte: na maioria das angiospermas, as sementes e os frutos originam-se a partir de... Vamos lá, pessoal. Na respectividade, as sementes se originam de quê? Do óvulo. E os frutos se originam de quê? Dos ovários. Então, aí a gente tem na respectividade a letrinha C, do óvulo e do ovário, beleza? A gente tem o seguinte: as angiospermas são plantas que apresentam as características a seguir, exceto uma. Dessas características, quais ou qual não é uma característica de angiosperma? A letra A diz que vasos para a condução da seiva. A angiosperma possui isso. Letra B, estróbilos para a reprodução sexuada. A angiosperma possui estróbilo ou uma flor verdadeira, pessoal? O que você acha? Letra B também está correta, ela possui estróbilos. Letra C, semente para favorecer a disseminação, também possuem. Letra D, frutos para conter as sementes. Está errada. Gimnospermas não possuem frutos. As sementes são sementes nuas. Beleza, pessoal? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Era só mesmo para alinhar o nosso conteúdo. Vão estudando, pessoal, vão resolvendo questões, que logo, logo a gente terá uma lista de questões com todos os conteúdos. Beleza? Valeu!